Ninguém está imune à crise. Até um dos maiores profetas da Bíblia, Elias, passou por momentos de crise na sua vida. E hoje nós iremos refletir sobre os erros e sobre os acertos de Elias no momento de crise. E baseado nessa reflexão, iremos entender como vencer a crise da vida, baseada na história de Elias. Elias é um dos maiores profetas e é uma pessoa obediente à palavra do Senhor, sendo direcionado por Deus. Em todo o tempo, Elias ele foi direcionado por Deus. Do capítulo 18, ele faz a oração e diz assim: Senhor, conforme a tua palavra é que eu fiz todas essas coisas. Ele estava direcionado pela palavra de Deus. Era a palavra de Deus que conduzia a vida de Elias. Mas quando nós chegamos no capítulo 19, Elias recebe uma notícia trágica. Jezabel queria a sua cabeça. E agora? Ele se esquece da palavra de Deus, ele se esquece do seu chamado, ele se esquece do seu ministério e se esquece de tudo que Deus já fez por ele, com ele e através dele. E instintivamente ele foge. Esse é o primeiro erro de Elias. Ele se esquece de tudo que Deus já fez por ele. E ele se move não baseado na palavra de Deus como ele estava se movendo antes. Ele faz as suas ações não baseado com o que ele ouviu de Deus. Mas ele está se movendo neste momento baseado no medo. Ele está fugindo. Nós devemos olhar para dentro de nós e refletir. Será que as ações que eu estou tomando, elas estão baseadas na palavra de Deus ou elas estão baseadas no medo da crise? Todas as vezes que alguém na Bíblia se move por medo, tragédias acontecem. Todas as vezes na Bíblia que alguém ignora a batalha, ignora a luta, tragédias acontecem. Então, para nós vencermos a crise, nós não devemos fugir, mas nós devemos enfrentar as crises da nossa vida. Porque se nós não enfrentarmos, quem vai enfrentar? Se você não lutar as suas batalhas, se você não lutar as suas crises, quem vai lutar? Você precisa tomar uma posição e não virar as costas para a crise e fugir, mas enfrentá-la. É uma coisa tão comum no nosso coração. Nós queremos um lugar de paz em meio à crise. Nós queremos um lugar longe da crise, que até Jesus, quando estava perto da sua morte, de ser crucificado, ele sentiu a angústia e a dor. E ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas Jesus refletiu e entendeu que ele não poderia fugir da crise, que ele deveria enfrentar esse momento de luta, esse momento de dor que ele estava passando. E ele disse: contudo, seja feita a tua vontade. Nós precisamos entender que fugir da crise não é a resposta para nossas vidas. A segunda coisa que eu vejo na vida de Elias, o segundo erro que eu vejo, foi ele se isolar. Ele pegou o seu moço e deixou em Betel e seguiu o caminho sozinho. Muitas vezes, num momento de crise, num momento de dor, num momento de angústia, qual é a primeira reação que nós temos? É nos isolar. Mas a Bíblia toda ela vem falando que não é bom que o homem se isole. Não é bom que o homem viva só. É melhor serem dois do que um. Porque se alguém cair, quem que vai levantar? Então, não se isole. Procure pessoas que vão lhe ajudar nesse momento difícil.
pessoas que vão estar ali ombreando com você. Como eu usei o exemplo de Jesus, até Jesus, ele pegou os seus discípulos e levou eles para orar, para ajudar ele nesse momento de crise. Jesus é o nosso maior exemplo, então nós devemos nos acompanhar de pessoas que vão nos ajudar nos momentos difíceis da nossa vida. E Elias não, Elias se isolou. E ele seguiu o seu caminho sozinho, até que ele se colocou debaixo de um zimbro e começou a pedir a morte. Ele olhava para o redor, olhava para a crise, olhava para o problema que estava dentro do seu coração e ele achava que o seu ministério, a sua vida havia acabado, que a crise era quem determinava o fim da sua história, que a sua história tinha chegado ao fim, que naquele momento ele não poderia escapar da morte, que as palavras de Jezabel eram as palavras finais para a sua vida. E nesse momento, um anjo chega, toca Elias e diz assim: Elias, levanta, come, porque o teu caminho ainda é muito longo. O teu caminho é muito longo. O que é que eu entendo com essa palavra? Deus estava dizendo para Elias: Elias, não é a crise que determina o fim da tua história. Não é Jezabel que determina o fim da tua história. Eu ainda tenho um caminho longo para você. Ainda existe uma jornada muito longa para a sua vida. Levanta e come, porque o teu caminho é muito comprido. Quem sabe você está vendo esse vídeo agora e acha que não tem mais jeito, não tem mais saída. É normal, é natural, em meio à dor, em meio ao caos, nós não enxergarmos saída, nós não vermos saída. Mas Deus sempre tem uma saída. Quando Israel estava fugindo do Egito, de um lado tinha montanha, de outro lado tinha montanha, para trás tinha o exército de Faraó e na frente tinha o mar. E não tinha saída. A crise estava instaurada. Mas em meio à crise, Deus abre caminho no meio do mar. Nós precisamos, então, não olhar com a visão da crise, não olhar com a visão da terra, mas nós devemos olhar com a visão do céu. Nós devemos olhar com a visão de Deus. Deus tem uma visão diferente da nossa. Deus, ele consegue enxergar e ver além da crise. Então, Elias, ele caminha e se esconde numa caverna. E quando ele está ali passando a noite na caverna, Deus se aparece para ele, fala com ele e diz: o que você faz aqui, Elias? Elias, o teu lugar não é aqui, Elias. O que você está fazendo aqui? E Deus mostra uma nova visão para Elias, porque Elias diz: ah, Senhor, só eu fiquei, eu estou sozinho. Mas Deus diz assim: não, existe 7.000 que ainda não se dobraram a Baal. Você está equivocado na sua visão. Existe uma visão diferente da crise, Elias. Ainda existe 7.000 que não se dobraram a Baal. Então nós precisamos enxergar com os olhos de Deus. Você pode estar cego pela crise, mas Deus está me usando neste momento para dizer: olhe com os olhos de Deus, converse com Deus, tire um momento para falar com Deus. Como Elias, Deus falou com Elias e através daquela conversa, os olhos de Elias abriram. Ele voltou ao seu chamado. Ele ungiu Eliseu como profeta em seu lugar. Ele continuou o seu chamado, a sua trajetória. Deus tem um propósito na sua vida. E quem sabe o propósito de Deus na sua vida
tem sido roubado por essa crise, mas Deus hoje está te chamando para olhar com um olhar diferente, com os olhos dele em meio à crise, porque Deus quer te usar apesar dessa crise, apesar desse problema. Então, nesse momento, feche os seus olhos. Eu irei orar por você. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, meu Pai, olha para essa pessoa neste momento, meu Deus, que está passando por um momento de luta na sua vida, uma provação, uma tentação, uma correção. E nesse momento, meu Deus, ela não vê saída, Senhor. Ela olha para um lado, olha para o outro e não vê saída. Mas, Senhor, assim, meu Deus, como o Senhor trouxe uma nova visão para Elias, traz uma nova visão para esta pessoa. Assim como o Senhor abriu os olhos daquele moço de Eliseu e mostrou que mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. Toca na visão desta pessoa neste momento. Mostra para ela que existe vida além da crise, meu Pai. Deus amado, conforta o coração de todas as pessoas que estão angustiadas. Nos prepara para a batalha, meu Deus, para vencermos essa crise. Porque nós sabemos que não é fácil, mas nós sabemos que o Senhor sempre está conosco. Nos ajuda, meu Deus, nos protege, nos dá força e nos equipa para a batalha. É assim que nós choramos em nome de Jesus. Amém.